E o Descende, hein? Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Teologia Reformada, deveria estar lá? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes, oi, prazer, meu nome é Vitor Volpato, eu prego a palavra de Deus, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Bom, o que falar do movimento Descende? Teologia neopentecostal, teologia da prosperidade, muita confissão positiva, atos proféticos movidos por emocionalismo. Lá todo mundo é profeta, lá todo mundo tem uma profecia de Deus para sua vida, fresquinha, né? Mas isso todo mundo já tá cansado de saber, não é surpresa, não é descoberta para ninguém. O movimento Descende sempre foi assim. Agora, o que foi surpresa é que Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, teologia reformada, estava sendo pregado no Descende deste ano. E aí, isso é ruim? Eles deveriam estar lá? Não é lugar para reformados? Não deveriam estar pregando o evangelho lá? Como que a gente analisa isso? Qual que é a coisa certa a se fazer nessa situação? Bom, primeiro ponto. Uma das coisas que eu tenho ouvido é que pastores reformados não deveriam estar lá, porque eles estando lá, quer dizer que eles estão compactuando, quer dizer que eles estão alinhados ou validando o movimento Descende, tudo que acontece lá, toda a teologia barata que é pregada naquele lugar. E essa afirmação, ela me deixa um pouco preocupado e me faz pensar, por quê? Por que que eles não deveriam estar lá? Por que que um evangelho verdadeiro, um evangelho reformado, não deveria estar sendo pregado no Descende? Ora, não somos nós reformados que criticamos a teologia neopentecostal, tudo que é pregado lá, a gente não critica o movimento, e aí quando vem uma teologia boa, uma teologia reformada, a gente vai criticar também? Por que que eles estando lá, quer dizer que eles estão validando o movimento? Desde quando? A gente vê na Bíblia Jesus frequentando a casa de pecadores, comendo com eles, né? E não quer dizer que Jesus apoiava o pecado deles, não quer dizer que Jesus apoiava a vida que eles estavam levando. Jesus estava pregando o verdadeiro evangelho. Ora, próprio Paulo pregava aos gentios, uma coisa que naquela época era assim, a coisa mais errada a se fazer, principalmente pelas pessoas que eram circuncisas, né? E Paulo estava lá pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho para os gentios, para aqueles que estavam desviados, para aqueles que estavam dormindo, para aqueles que ainda não tinham despertado. Por que que eles não deveriam estar no Descende, pregando o verdadeiro evangelho para pecadores, para pessoas que ainda não despertaram, para cristãos salvos, que ainda não despertaram, para escolhidos, eleitos de Deus que estavam lá. Porque, acredite, as pessoas frequentam esses lugares. Esse que é o problema. Eu vejo o segundo ponto é que eu vejo pessoas dizendo, mas se for para pregar o evangelho, se for para buscar Jesus, essas pessoas deveriam buscar em outro lugar, não no Descende. Ele não deveria estar lá. Mas não muda o fato de que elas estão lá. Não muda o fato de que tem pessoas escolhidas por Deus que estão dentro daquele movimento caótico. E aí, quem ouvirá o evangelho se não há quem pregue? Como que eles conhecerão o verdadeiro evangelho? Sim, Cristo tem poder. Ele, através da sua graça irresistível, nos convida, nos chama para perto. Mas Deus trabalha dessa forma, através de pessoas como eu, como você, através do Hernandes, através do Jonas, pregando o evangelho verdadeiro no meio da multidão, no meio de pessoas que estão afastadas de Deus. Não foi para isso que Jesus veio? Não foi pelos doentes? Não foi pelas pessoas que estavam distantes de Deus que Jesus veio? É só olhar Filipenses 2:15, Paulo nos convida a brilhar como luz no meio das pessoas más. E agora, por que que eles estarem lá quer dizer que eles estão validando ou compactuando com o movimento? É fácil brilhar a luz na luz. Difícil é brilhar a luz na escuridão. É para isso que Cristo nos chamou. É para isso que eles estavam lá. Você vai pregar o evangelho somente para os salvos, somente para aqueles que estão na luz, e os que estão nas trevas vai deixar de canto? O fato é que pessoas estão frequentando aquele lugar e melhor é mais proveitoso que o evangelho verdadeiro esteja sendo pregado em um lugar que um evangelho falso está sendo pregado. Para se posicionar, para acordar aquele povo que está frequentando aquele lugar. Agora, eu e você, que fomos um dia alcançados por Cristo, que conhecemos o verdadeiro evangelho, devemos frequentar o movimento Descende?
De forma alguma. Ah, Vitor, mas então por que que ele pode? Por que que o pastor Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira podem estar lá? Porque eles têm lugar de fala para pregar o evangelho. É só ver o contexto. Outro ponto que eu vejo as pessoas falando é: tá, então quer dizer que agora eu posso evangelizar no movimento Descende sendo um reformado. Vai ser eficaz? Você vai fazer o que lá? Você vai sair tampando os ouvidos de todo mundo, vai falar, ó, não ouça o que essa pessoa está dizendo, vai conduzir as pessoas para fora do estádio, o que que você vai fazer? Eu acho que é uma forma pouco eficaz, e no caso do Hernandes Dias Lopes e Jonas Madureira, é o contrário. Tinha o poder de fala, tinha um tempo de estar lá em cima com o microfone pregando. Deixe pessoas que podem fazer isso fazerem. Deixe pessoas que podem pregar o evangelho pregarem. É diferente de jovens como eu, diferente de pessoas que não vão ter um espaço de fala lá em cima do palco e lá evangelizar. Isso não vai adiantar, não vai ser eficaz. Agora, um pregador estando lá em cima com um microfone, vai ter eficácia, ele tem poder de fala lá. Então, sim, eles devem estar lá, porque o verdadeiro evangelho deve brilhar na escuridão, porque o verdadeiro evangelho deve ser pregado para os doentes. Ora, como que vou pregar o evangelho somente para as pessoas que já estão boas, que já estão saudáveis? Eles não estão compactuando, eles estão posicionando um verdadeiro evangelho, assim como Cristo fez no meio da multidão, no meio dos pecadores, no meio de pessoas que se vendiam. Ele estava se posicionando, ele estava falando, ei, vai e não peques mais. Ele não estava compactuando com os pecadores quando ele estava assentado à mesa para comer e beber com os pecadores, mas ele estava se posicionando e pregando o verdadeiro evangelho. E é isso que eu creio que o Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira estavam fazendo lá, pregando o verdadeiro evangelho para as pessoas doentes que necessitam ter seus olhos abertos por meio de Cristo, que necessitam ser despertados, que necessitam ser salvos. É para isso que eles estavam lá. Eu não creio que eles estavam lá compactuando ou se alinhando com o movimento Descende, mas sim pregando o verdadeiro evangelho. Agora, é claro que existem sim certos problemas, como em todo lugar. Pessoas podem ver eles lá em cima e falarem, pô, então eu vou no Descende, então eu vou frequentar esse movimento. Vai ter isso, infelizmente, nós não podemos negar. Mas aí, concorda que é uma pessoa que ainda não entendeu o porquê que ele está lá? Primeiro, que ele é pastor. Ele é pastor, ele foi convidado pelo movimento Descende para estar no palco e pregando. Não foi voluntariamente lá para ouvir a mensagem do movimento ou para evangelizar no meio da multidão, coisa pouco eficaz, coisa que não funcionaria. Mas ele foi lá para pregar o verdadeiro evangelho e se posicionar. E eu acho, na minha opinião, que a coisa certa a se fazer. Eu acho que não tem nada de errado nisso. E eu acho que quanto mais teologia boa sendo pregada na escuridão, sendo pregada no lugar em que está sendo pregada uma teologia ruim, melhor é. Eu acho isso. Então essa é a minha posição sobre a teologia reformada no Descende. Você tem o direito de discordar. Comenta aqui se você acha, inclusive, que eles deveriam estar lá, ou se você acha que não. Apresente seus argumentos, enfim. Mas continuo crendo que o movimento Descende não é um lugar para cristãos salvos que querem ouvir o verdadeiro evangelho frequentarem. Apesar desse ano ter uma teologia reformada lá, no geral, a teologia é ruim. No geral, eles são a exceção, né? De 10 pregadores, 2 reformados lá. Então, não compensa ir nesse movimento. Continuo achando que você não deveria ir. Mas eles foram lá para se posicionar, para posicionar o verdadeiro evangelho de uma forma eficaz, porque eles estavam no palco pregando. Enfim, como eu já havia explicado antes. Então, essa é a minha visão. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quiser apoiar esse canal, você pode estar fazendo isso pelo primeiro link na descrição, beleza? Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.